Fóton aprova. Apoio cultural Pufolândia, o universo dos puffs, na Avenida Presidente Vargas, 2043, fone 3222-9122. Fóton Vestibulares, o curso que mais aprova no Rio Grande do Sul, na Rua Venâncio Aires, 1417, fone 3221-3884. Olá, estamos iniciando a primeira edição do programa Fóton aprova, com apoio cultural da Pufolândia, o universo dos puffs, e também do Fóton Vestibulares, o curso que mais aprova no Rio Grande do Sul. Este programa tem o propósito de levar até você, telespectador, principalmente os vestibulandos, todas as informações e também sanar as dúvidas deste mundo que é o vestibular, principalmente o vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, contamos com a sua participação através do nosso e-mail contato@fotonvestibulares.com.br e também pelo Twitter, @fotonaprova e também pelo @tvsantamaria19. E nessa primeira edição nós contamos então com a participação da vestibulanda Luísa Silvestre, também do professor de Física Hélio Palma e também com o professor Guilherme Valenzuela, professor de Matemática, e também com a vestibulanda Thaís Chapla. Mas antes de nós iniciarmos este bate-papo, nós vamos então para a primeira dica de vestibular. Confira aí. Um dos temas que aparece frequentemente em vestibulares é o cálculo estequiométrico. No cálculo estequiométrico nós temos uma equação química, por exemplo, HCl com carbonato de cálcio. Nos vestibulares da UFSM, normalmente, essa equação vai vir pronta. Na URGS, na PUC e em outros vestibulares, tem que montar a equação. Para montar a equação, lembrar das fórmulas do número de oxidação, o hidrogênio é mais 1, o cloro é menos 1. O cálcio é um alcalino terroso mais 2, CO3 menos 2. Nós vamos trocar positivo de um lado com negativo do outro. Então, o que vai acontecer aqui? O cálcio vai ficar com o cloro. Cálcio é 2+, cloro é menos 1. Aí precisa 2 cloros aqui. 2 cloros aqui, 2 cloros lá. É o ajuste da equação que vocês devem lembrar. Sobrou 2 hidrogênios e o CO3. Mais H2CO3. É imprescindível lembrar que esse é o famoso ácido carbônico, existente nos refrigerantes efervescentes. Então, o que vai acontecer aqui? O ácido carbônico se decompõe em gás carbônico e água. Todo mundo está lembrado aqui como é que é a fórmula estrutural do H2CO3. 2 hidrogênios, 2 oxigênios, um carbono, mais um oxigênio. E aí, então, um ácido muito instável, ele se decompõe em água, H2O, e sobra o gás carbônico. Bueno, o que se pode pedir aqui? Calcule o volume de gás carbônico obtido a partir da reação de 500 gramas de carbonato de cálcio. Então, vale lembrar aquilo que se diz em aula. Um quadrado embaixo de cada substância, o dado e o pedido. Aqui o pedido, gás carbônico. Aqui o dado, carbonato de cálcio. É uma relação massa com massa, massa com volume, ou volume com volume normalmente nas questões de vestibular. Aqui nós estamos vendo uma relação massa-volume. Está pedindo volume de gás carbônico, está dando massa de carbonato de cálcio. Soma aqui. O mol dessa substância, 100 gramas. 100 gramas de carbonato de cálcio produz 1 mol de gás carbônico. 1 mol de gás carbônico em CNTP, 1 mol de qualquer gás em CNTP, 22,4 litros. Foi dado 500 gramas de reagente, 500 gramas de carbonato de cálcio. Quantos litros de gás carbônico são obtidos? X litros. É isso aí, é só partir para o abraço. Na UFSM não há montagem de equação, já está pronta. Em outros vestibulares pode ser que tenha que se montar a equação. Mas montar a equação é um projeto bastante simples. Relaciona-se depois o dado com o pedido e depois é só partir para o abraço.
Você conferiu agora, então, as dicas de Química com o professor Luiz Carlos Lopes. Bom, então, iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria primeiramente de conversar com o professor Hélio, para que o senhor até falasse, para quem está nos assistindo, né, o propósito deste programa do Fóton Vestibulares. Essa campanha que o Fóton está fazendo, junto com o Canal 19, é exatamente para aproximar a família, dar dicas, dar informações, não só de conteúdo, mas como agir, como proceder, porque é muito importante não só o conteúdo, mas também a maneira que a gente se comporta, as atitudes da família, para não pressionar e não acabar pressionando, não querendo pressionar, mas deixando aquela coisa velada, né? Ah, não tem problema, mas te cuida, olha, né? Então, a família, às vezes, tem essas atitudes veladas que acabam prejudicando. É uma situação estranha, porque ninguém sabe, na verdade, como agir. Porque a gente não sabe quando é de mais, quando é de menos, e cada pessoa é diferente, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então, nós temos o objetivo esse, informar, aconselhar, transmitir as nossas experiências para que as pessoas consigam, então, lograr êxito nessa etapa que é tão fundamental na nossa vida. Fica já o convite até mesmo para o vestibulando para que ele paute os assuntos debatidos neste programa, né, professor Hélio? Através das nossas redes sociais podem participar e interagir com o programa. Perfeito, pode interagir, pode tirar dúvidas através das nossas redes sociais, através do e-mail, pode tirar dúvidas, pode pedir informações. Tá certo. Não, e professor Guilherme, agora falando em vestibular, 12, 13 e 14 de dezembro, essa alteração de data, praticamente menos um mês talvez de estudo, que orientação, o que a gente pode passar para os alunos, para quem está nos assistindo em casa, por essa redução de tempo? Qual é o lado positivo, o lado negativo dessa questão? Primeiro, só completar o que o Hélio estava falando, o professor Hélio falando, eu acho que o nervosismo não é só dos nossos alunos, né? A gente, meio como professor, fica um pouco nervoso também por eles, né? Mas eu acho que essa gurizada aí tem que relaxar, eles estão bem preparados, foram preparados pela melhor equipe de professores de Santa Maria, e eu acho que essa redução, essa antecipação da prova do vestibular, como é que eu vou dizer, parece que encurta um pouquinho, né, professora? Parece que encurta um pouquinho, nós temos um mês a menos de trabalho, né? Isso. E essas novidades sempre causam estresse, até a gente acostumar, então isso nos pegou de surpresa, né? Fizemos uma reformulação no cronograma que a gente tinha, né? Perdemos um mês, né? Mas nada que não se possa contornar. Nós conseguimos, então, adequar essa nova situação, né? E vendo, então, com as vestibulandas, o que vocês pensam a respeito disso, gurias? Luísa, por favor, pode falar. É um tempo um pouco mais curto, mas que tem que ser encarado como o outro vestibular e tem que encarar e estudar com mais vontade ainda. Para que você vai prestar vestibular? Medicina. Como é que é a sua rotina de estudo, além das aulas que você frequenta no cursinho também, os plantões, como é que funciona? Eu frequento plantões, aulas extras, né, fora, e bastante estudo em casa. Tá certo. E então, Thaís, o que você tem a nos falar então a respeito disso, dessa antecipação do vestibular, dessa rotina, causa um espanto, como é que funciona? Primeiro, causou um espanto, né? Mas depois a gente logo pegou confiança nos professores e no curso e a gente viu que dava, com um mês a mais ou um mês a menos, para trabalhar bem e se preparar bem para o vestibular. Certo. Professor Hélio, o vestibular, como é que vai funcionar esses 3 dias de prova? Vamos poder dar essas informações de serviço até mesmo para quem está nos assistindo, né? Nós teremos as aulas de revisão, né, que vão anteceder sempre as provas. Então, o vestibular esse ano vai ser o primeiro dia com a matéria, que chamam de PS1, né, a matéria do primeiro ano. Então, nós vamos ter, antecedendo essa prova do primeiro dia, nós vamos ter aula preparatória, vamos ter aula de revisão, para que os alunos, então, cheguem lá preparados e revisados para a matéria do primeiro dia. Depois teremos a aula de revisão para a segunda prova, que é a matéria do segundo ano. E depois ainda teremos o terceiro ano. Para cada dia antecede, nós teremos uma aula de revisão, o aulão que nós já chamamos, né? Então, onde nós vamos relembrar
reforçar os tópicos mais importantes. Esse processo seletivo, ele facilita o estudo? Como é que acontece? Como vocês veem isso, gurias, vocês que são vestibulandas? Para se organizar no estudo, para poder prestar o vestibular? Facilita bastante, ajuda muito. Contando com todo o nervosismo, o estresse todo de um ano, ajuda muito. E para você, Thaís, como é que funciona? É que eu acho que assim, ó, eu acho que cada dia tu tem mais chance de saber o que cai. Tu pode preparar melhor para cada dia, porque cada dia tem conteúdos específicos. Então não é tudo num dia ou naquelas 4 horas. Tu tem a chance de te preparar melhor um pouquinho e saber mais o que cai, né? Não, e o aluno tem como ele prever, né, antever qual é o conteúdo daquele dia. O que antes não, era uma loteria, a gente não sabia se ia cair a matéria do primeiro ano, mais do primeiro, mais do segundo, a ênfase seria... Então assim a gente consegue selecionar melhor qual é daquele ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, qual é os assuntos mais importantes. Então o aluno já vai para aquele dia de prova, já sabendo que para esse conteúdo do primeiro ano, essa é a parte da matéria mais importante, que ele tem que saber mais, tem que se dedicar mais. Então, facilitou bastante, né, nesse sentido. Gostaria de falar. Eu achei essa jogada do UFSM, esse novo processo, eu achei fantástico, né? Eu achei muito legal também, justamente isso que o professor Hélio está falando. O aluno tem uma melhor preparação, né, para fazer cada prova, né, PS1, PS2, PS3, com mais tranquilidade. Dá para aprofundar também, né, professora? Tipo, as matérias do conteúdo do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. E não fazer aquela salada de frutas que confunde um pouco a cabeça dos alunos, né, que entra isso, entra aquilo de todos os anos, né? Até mesmo para ministrar as aulas facilita muito também. Muito legal, claro que sim. Tá ok. Então, antes de a gente encerrar esse primeiro bloco, nós vamos conferir mais uma dica de vestibular. Confira aí.